Eu sempre com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, o professor Silas Monteiro. Ele é coordenador do INDIP, é isso? Isso mesmo, André. Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino no Contexto da Política Contemporânea. Tá mudando a didática? O que é isso? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Antero. Na verdade, o INDIP é o nome deste encontro nacional que se dá há quase 40 anos, começou no final dos anos 80, por um grupo de pesquisadores da educação que reagem contra uma didática tida de forma tecnicista, mecanicista, sem reflexão, sem pensá-la dentro de um contexto concreto, né, do que o professor vivia. E esses encontros que se dão a cada 2 anos vem sendo tematizado prioritariamente a didática e a prática de ensino. E pela primeira vez ele vem a Cuiabá, né, na sua edição de número 18. E isso tem influência em que área? Só na área universitária, só no ensino universitário? Ou é a academia se reunindo para discutir uma reflexão que venha para todo o ensino, desde o ensino básico? Excelente questão, porque essa é justamente a característica do INDIP, o que o difere de todos os outros eventos acadêmicos. Embora ele seja um evento que acolhe trabalhos na sua grande maioria, de trabalhos de pós-graduação, estudantes de pós-graduação de todo o país, ele toma como foco especificamente a escola, a realidade da escola. É um evento que é pensado para o professor da rede pública, para o professor da rede privada, ou eu diria, em termos mais gerais, o professor da educação básica e o professor da educação superior. Ou seja, ele pensa a didática e a prática de ensino em contexto. Então não é um evento acadêmico para se discutir questões da educação deslocadas de uma situação concreta, como é o caso do ensino e da didática, né? São questões focadas para o ensino e para a prática. Por isso a importância da participação dos professores neste evento. Tá. No meu tempo de estudante, nós tínhamos bons professores, grandes professores, mas naquele tradicional giz quadro negro. Isso não está meio superado hoje? Não é possível mais pensar uma prática de ensino, né? O uso de estratégias que não envolva um vínculo maior com a realidade do estudante, né? Realmente não é possível. Não é possível, por exemplo, pensar uma sala de aula desconectada da tecnologia, por exemplo, né? Minimamente. Embora eu não sei se hoje nós teríamos condições de ter mas uma a realidade das né? nossas escolas não é da escola que eu estudei ainda? Pois é, isso que eu ia dizer. Uma pessoa que fosse ressuscitada, que já tivesse morrido há algumas décadas atrás, se ela fosse ressuscitada e entrasse numa sala de aula, provavelmente ela se sentiria bem ambientada na sala de aula ainda, porque encontraria um ambiente bastante familiar. Nós andamos pouco do ponto de vista da absorção de novas tecnologias, de novas práticas para a sala de aula, né? De fato, isso ainda há um déficit, mas isso significa que é necessário investimento, não é, Antero? A educação tem ficado ainda do plano. Mas aí não é necessário investimento também no professor? Certamente, porque o professor é o ponto principal, não adianta investir só nas estruturas, né? O professor tem que aprender a como se posicionar diante dessa realidade. O foco é o professor, você está coberto de razão. Inclusive com relação à questão da técnica, né? Essas técnicas atuais, elas são bem mais conhecidas do aluno do que do professor, né? O uso da tecnologia, desses novos instrumentos, o professor nem sempre é familiarizado com ela, né? Por isso é necessária qualificação. Eu tenho pouca dúvida que o principal investimento, além dessa infraestrutura e as condições objetivas de trabalho do professor, é o investimento na qualificação dele. Tá, já foi feito o debate, qual que é o valor das bibliotecas neste mundo digital de hoje? Continua interessante a utilização de bibliotecas, ou os alunos preferem pesquisar o som Google? Então, eu diria um pouco pela universidade, né? Ainda há necessidade
do uso, né? Ainda não. A biblioteca é importante, acho que sempre será, né? A mídia digital, ela não substituirá assim facilmente o livro físico, né? O livro físico é importante. Até agora, porque nem todos os livros estão na mídia digital. Sim, né? eu acho que além desse fato. E segundo, também uma questão de familiaridade com o meio. Agora, a combinação desses dois elementos é importante, né? Que o estudante consiga saber que uma pesquisa não significa simplesmente entrar no Google, procurar um conjunto de palavras e sair pegando a primeira coisa que aparece, né? Ter um posicionamento crítico diante do material que ele acolhe nessa biblioteca mais ou menos universal chamada Google, né? Que ele traz todas essas informações é importante. E nesse sentido, a posição crítica do professor orientando e dizendo, olha, esse material vale a pena, esse material não vale a pena, essa biblioteca é boa, essa não é, essa fonte é confiável e essa fonte não é confiável, vale a pena. Porque há fontes confiáveis, no sentido fontes públicas de disseminação de informação, de artigos, de pesquisas que realmente vale a pena e outras que não valem a pena. O senhor nos disse aqui no início que esse é o 18º encontro do INDIP. 18º, acontece a cada 2 anos. E quais as consequências que promoveu na educação os 17 anteriores realizados? Quer dizer, terminado o encontro, as conclusões do encontro vão para onde? Encaminha para quem? Quem é que toma conta dessas sugestões? Então, o evento, ele tem, como ele anda pelos estados, né? Ele sempre tem deixado um diálogo com os estados no sentido de um debate mais profundo em termos das políticas de educação daquele estado, né? Embora ele tenha ficado nesses quase 40 anos muito restrito ao Sudeste, algumas vezes em Goiânia e no Nordeste, né? E pela primeira vez no Mato Grosso. Então, a nossa expectativa, por exemplo, como aconteceu em outros estados e talvez de uma forma bem mais radical, é que no Mato Grosso a gente possa, a partir do INDIP, radicalizar a nossa relação da universidade com as secretarias de educação, com o poder público, discutir efetivamente o que significa uma escola que o estado de Mato Grosso precisa, do ponto de vista das pesquisas que são socializadas, do papel da universidade na escola pública e na educação do Mato Grosso de modo geral. Então, há uma expectativa da universidade, né, do ponto de vista do Instituto de Educação que acolhe este evento, de estreitar os laços com o estado de Mato Grosso, que é o nosso apoiador neste evento, para aprofundarmos o debate do que significa e para onde vai a educação do Mato Grosso e como que a universidade, o poder público podem repensar e trabalhar juntos o futuro da educação. Onde será realizado o encontro? Quando será realizado o encontro? E quem pode participar desse encontro? Ok, esse evento, pela dimensão dele, ele não poderá ser realizado na UFMT, porque ela não teria estrutura para isso. Então nós vamos realizá-lo no Centro de Eventos do Pantanal. Será de 23 a 26 de agosto. Ele tem ainda alguns meses e a nossa preocupação em dar uma plena visibilidade dele antecipada, porque o professor da rede precisa se organizar para isso, né? Ele não pode ser avisado uma semana antes, ele precisa se preparar para deixar a escola alguns dias. 23 a 26 de agosto, né? E será no Centro de Eventos Pantanal. E quem pode participar? Todos os professores, todas as pessoas interessadas em educação. Eu diria, ele é um evento pensado para os professores, mas nesse tempo que a gente tem discutido a educação, isso tem sido ampliado. Porque há profissionais da saúde que têm se interessado pelo INDIP porque têm notado uma dimensão educativa na saúde. Há profissionais da segurança pública que têm se interessado pelo evento porque notam que há uma dimensão da educação no processo da segurança pública. Então nós temos ampliado essa possibilidade de participação
para que a gente pense a educação no sentido bem mais amplo e não apenas para o professor da educação básica e da educação superior. Embora esses professores da educação básica e da educação superior sejam aqueles com os quais nós queremos dialogar. Nós queremos dialogar com o Mato Grosso, né? A temática do encontro já está decidida? Esse é o contexto, didática e prática de ensino no contexto político contemporâneo. Cenas da educação brasileira. Nós vamos recebemos trabalhos, serão mais de 270 trabalhos, 90 simposistas, conferências de pesquisadores nacionais e internacionais também, que darão um panorama de cenas da educação brasileira, com as quais nós queremos que os nossos professores da educação básica e da educação superior dialoguem com as cenas de Mato Grosso para pensarmos o futuro da nossa educação. A realidade de Mato Grosso vai estar presente nessa exposição? Certamente, há pesquisas que serão apresentadas, né, dos nossos pesquisadores locais, a professores nossos tanto da educação básica quanto da educação superior, que apresentarão trabalhos, né, mesas constituídas que terão foco especificamente com a realidade do Mato Grosso, a educação indígena e outros temas que são bem peculiares aos nossos temas. Então a educação de Mato Grosso estará em pauta para discussão e para o debate nacional. Professor Silas, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM à sua disposição para fazer algum esclarecimento ainda sobre o ENDIP e sobre o encontro. Eu só insistiria no fato de que o ENDIP não terá sentido algum se nós não estivermos com a presença dos professores para o diálogo, né? É uma peça fundamental esse debate de quem vive a realidade contundente da escola, seja da educação básica ou seja da educação superior. O professor é o protagonista desse processo. Se ele não estiver ali presente para dialogar a respeito daquilo que ele ouve, daquilo que ele vive, esse evento não terá sucesso. Por isso eu convido, conclamo a presença de todos os professores para este evento. Muito obrigado pela entrevista.